Desporto. Antena 1. Reportagem. Asa delta e parapente são as duas modalidades que estão à responsabilidade da Associação de Voo Livre da Madeira, que tem como missão contribuir para o crescimento do desporto regional. Duarte Gouveia está à frente da instituição há um ano e explica como é que apareceu a associação. Fui a primeira entidade a tentar juntar a comunidade do parapente para de forma organizada, estarmos todos a voar no mesmo sentido, aproveitando o voo em conjunto, digamos assim. Os benefícios de estarmos numa associação, de ter o coletivo a funcionar em prol da modalidade. Mais tarde, com a passagem à associação regional, juntando clubes, conjunto de clubes fundadores, isso permitiu, no fundo, aumentar o perfil organizativo da estrutura. Mas na verdade nós continuamos a ser uma modalidade com poucos praticantes, porque é uma modalidade que tem alguns custos e tem algumas dificuldades por essa via. Devido à conjuntura atual, a associação vai vivendo com dificuldades e sem apoios até o momento. Basicamente há muitos meses que não temos apoios, depois todas as dificuldades acumulam-se por essa via, mas eu acho que nós não temos que nos focar nos problemas, temos que focar no sonho, temos que focar nas coisas boas, e o prazer que nos dá voar deve ser motivo suficiente para que em conjunto possamos trabalhar, colaborar para voarmos melhor, voarmos mais longe, voarmos mais alto. Muito mais importante é continuar a viver esse sonho do que os problemas do dia-a-dia, as burocracias, as chatices, os documentos, enfim, tudo isso é muito desinteressante do que o prazer de voar. Ruben Teixeira é instrutor de parapente e o voo sempre fez parte da sua vida. Comecei com o aeromodelismo, os aviões à escala, radiocontrolados, e já ao longe olhava para os parapentes e desejava voar. Disseram-me que era muito novo, então esperei ansiosamente ter a idade suficiente para começar a voar. A partir do momento em que tirei o curso, cerca de 13 anos atrás, nunca mais parei, voei bastante, fiz várias provas, encontros, meetings, estágios, uma série de formações. Foi mesmo uma formação contínua, todos os anos voei sem parar, porque para mim é uma paixão. É o que me alimenta, digamos assim. E depois o caminho até o caminho para a instrução foram 2 passos. Inicialmente existia uma barreira, o medo, mas aos poucos as pessoas vão se libertando e acabam por querer continuar a experimentar o parapente e a asa delta. Ao experimentarem, veem que tudo isso está incompleto ou está errado e experimentam na realidade o que é voar. E depois de experimentarem ficam completamente viciadas e passam a palavra. E a melhor publicidade que nós temos é mesmo essa, é o passa a palavra, que funciona tanto a nível local, nacional como internacional. São cada vez mais as pessoas locais ou visitantes que nos procuram para voar como introdução à modalidade e como aquela procura de o que é mesmo voar, se é realmente a ideia que tem ou o que será. Bernardo Faria sempre gostou de voar, mas acabou por aparecer no parapente um pouco tarde. Comecei a voar em aviões de civis de pequeno porte e se calhar daí ficou a semente para um dia resolver fazer o curso de parapente e começar a voar, e desde que tirei a licença de voo livre que não tenho parado. E hoje em dia voo assiduamente e costumo voar também com os meus filhos. O parapente é importante para o seu dia-a-dia, dando-lhe uma sensação de liberdade. É uma sensação diferente. Esta questão da tridimensionalidade, de vermos as coisas de cima, de estarmos a nos deslocar na massa atmosférica, portanto, suspensos, digamos assim, por um trapo, que às vezes nós chamamos a asa também de uma forma, digamos assim, uma forma piedética, dizemos que estamos aqui a voar com o trapinho por cima. E isso dá-nos uma noção da realidade totalmente diferente. É uma experiência completamente diferente da experiência do dia-a-dia. O presidente Ruben Teixeira não tem dúvidas que é importante para os pilotos o contacto com outras realidades para evoluir na modalidade e trocar outras experiências. Faz-nos ver o voo de uma forma diferente, faz-nos partilhar experiências uns com os outros, em que o facto de voarmos com pessoas mais experientes do que nós faz-nos puxar para fora da nossa zona de conforto
e faz-nos evoluir em vários níveis, que seria impossível de outra forma. Se nós não fizermos competição, esse tal puxar para evoluir e para avançar é impossível de conseguir. Numa condição normal, nós, se não nos sentimos confortáveis, simplesmente deixamos de esquiar ou vamos aterrar, se é que faz sentido. A Madeira tem boas condições climatéricas para a prática do parapente, permitindo a prática durante todo o ano, como nos dá conta Bernardo Faria. Permite voos ao longo de todo o ano. Isto é um fator muito importante, por exemplo, na captação do turismo de voo. Portanto, daqueles pilotos que querem vir voar à Madeira. Porquê? Porque nós sabemos, por exemplo, a Europa, o norte da Europa, no inverno não tem condições de voo porque é muito frio. Tem um inverno rigoroso, portanto não é bom para voar normalmente. A Madeira, no inverno, tem as melhores condições de voo térmico, fazer distância. A Madeira oferece no inverno boas condições para um voo de distância. Vamos falar agora no verão. O verão é exatamente ao contrário. Por exemplo, a Madeira no verão não tem boas condições de voo de distância, mas tem boas condições de voo, por exemplo, dinâmico, que é voar, em vez de estarmos a voar com atividade térmica, portanto, a atividade térmica é o ar que sobe devido ao aquecimento. Voo dinâmico é com os ventos predominantes que batem na montanha e permitem sustentação das asas num determinado local. Isso no verão, por exemplo, na Madeira, a Madeira poderá oferecer essas condições, nomeadamente ao norte, que hoje em dia se voa muito pouco porque não existem descolagens que permitam, digamos assim, aumentar o número de dias de voo. Nos últimos tempos tem havido uma maior abertura dos governantes para apoiar estas modalidades. Para Bernardo Faria, é um bom veículo para promover a Madeira. Cada vez mais há abertura e está a haver interesse nesse sentido. Aliás, a Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais tem um projeto hoje em dia de desenvolver uma série de atividades desportivas em meio natural, potenciando também, digamos assim, que a utilização do espaço natural por turismo que venha praticar determinado tipo de esportes. O parapente, por exemplo, é um desporto excelente que se enquadra perfeitamente nesta filosofia. Porque também, por exemplo, imaginemos que os turistas que vêm voar à Madeira, às vezes as condições meteorológicas não permitem o voo. Mas normalmente, quem pratica um desporto pratica outro. Quer dizer, quem pratica parapente também se calhar gosta de mergulho, ou gosta de fazer canyon, ou gosta de fazer passeios a pé. Portanto, o cluster desportivo para a Madeira é de grande interesse, porque do ponto de vista económico, penso que poderá vir a trazer mais-valias significativas. Por outro lado, vai captar um tipo de público turístico não tradicional. Portanto, o turismo da Madeira é um turismo, digamos assim, de uma faixa etária mais elevada e o cluster turístico poderá vir trazer, digamos assim, uma componente mais jovem. A Associação de Voo Livre da Madeira foi fundada a 15 de dezembro de 2003. Tem à sua responsabilidade o parapente e a asa delta. Tem como objetivo unir os clubes para voar todos na mesma direção e organizar o campeonato regional. Desporto. Antena 1. Reportagem.